Queridos irmãos e irmãs, nós na última quarta-feira, denominada quarta-feira de cinzas, nós, povo católico, nós começamos a nossa caminhada em preparação para a Páscoa. Quem teve a oportunidade de participar da missa da quarta-feira, lembra que toda a liturgia ela foi direcionada para darmos início a uma caminhada e o Senhor, através da sua palavra, colocou 3 grandes pilares que vão sustentar esse tempo da Quaresma. A primeira coisa que a Quaresma significa o tempo de 40 dias. Se a gente for tirar os domingos, a gente vai contar certinho 40 dias. É o tempo que nós somos chamados a conversão, a mudar a nossa vida, a mudar a nossa atitude. Mas com que objetivo? A gente tem que colocar um propósito para viver esse tempo. O objetivo primeiro é celebrarmos bem a Páscoa. Se pergunto para vocês, por que você fica 40 dias rezando, meditando, jejuando, vivendo a caridade, vivendo a penitência? Por que nesse tempo a igreja se veste de roxo? Por que nesse tempo a igreja pede o recolhimento, o silêncio, uma vida mais pura, mais santa, com propósitos para celebrarmos a Páscoa, diante da importância da igreja? Sempre que nós nos preparamos para algo muito importante, nós temos um tempo de preparação. E a Quaresma é para isso. Evidentemente que nós teremos a oportunidade, e aí São Paulo disse lá na segunda de quarta-feira, Deus nos deu um tempo favorável para que a gente viva esses 40 dias de forma diferente. Não é, querido irmão, para ser mais um tempo. Nós não podemos simplesmente repetir esse ano o que nós vivenciamos no ano passado, porque nós passamos por mudanças, por transformações, por desafios, por dificuldades. Usando a temática do dia, nesse final de semana, nós passamos por tentações. Por isso que a igreja nos oferece 3 coisas importantes. Se nós estamos vivendo uma vida mais próxima de Deus, se nós não estamos começando a viver, que é a vida de oração. Se nós estamos vivendo a vida com mais atenção aos nossos irmãos, que é a questão da caridade, que é a questão da esmola. Mas não é, queridos irmãos, nós nos equivocamos quando a gente acha que o irmão necessitado é só aquele que pede, é só aquele que passa por penúria. A palavra de Deus está falando que a gente deve viver a caridade dentro da nossa casa, caridade no nosso ambiente de trabalho, caridade na nossa vida, mudar a nossa postura. Às vezes, nós vivemos no dia a dia totalmente diferente da fé que nós professamos. Eu até quero ser bom, eu até quero mudar, mas eu não me esforço para isso. Por isso que a oração é importante para Deus, a esmola, a caridade é importante em relação ao próximo, e o jejum que agrada a Deus não é o jejum que nós somos obrigados, não é o jejum que a gente deixa de comer alguma coisa. Claro que isso ajuda e nos purifica, mas o verdadeiro jejum que agrada a Deus é quando nós nos purificamos para sermos pessoas melhores, para viver uma vida mais pura, mais próxima das pessoas de Deus, purificar aquilo que precisa ser mudado, a minha postura, o meu comportamento, a minha forma de agir. Cada um deve olhar para si.
possa viver esse tempo com Deus. Para dizer, queridos irmãos e irmãs, que só podemos verdadeiramente vivenciar, experimentar a testemunha da nossa fé, só se verdadeiramente nós nos encontramos diante de Deus. Olha só, a primeira leitura de hoje fala que todos nós devemos oferecer a Deus aquilo que de melhor nós temos, falando sobre as primícias nas plantações. E nós devemos nos colocar diante de Deus e conhecer o quanto Ele é importante para nós. Na segunda leitura de hoje, vai falar que nós devemos acreditar de coração com a palavra. Coração nas Sagradas Escrituras significa a vida. Então nós temos que acreditar em Deus com a nossa vida. Deixar que a nossa vida, a nossa forma de viver, a nossa forma de testemunhar, a nossa convivência no nosso dia a dia, mostre que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. E com a boca, não da boca para fora, né? A gente deve professar a nossa fé a partir daquilo que nós vivemos. Nós devemos exaltar o nome do Senhor. Nós devemos falar mais em nome de Deus, falar de Deus para as pessoas. Às vezes a gente é meio tímido, né? Ou às vezes nós somos aquele pseudo-respeito, né? Não vou falar de Deus porque a pessoa não vai gostar, não vou falar de Deus porque a pessoa não vai falar que não quer ouvir sobre isso, não vou falar de Deus que às vezes até nós mesmos fazemos julgamento. Não vou falar porque a pessoa, essa daí, não vai dar nem importância. Não. A fé, ela tem que ser falada, professada, como diz ali Paulo, pelas nossas palavras, pela nossa boca, pelos nossos lábios. Lembrando que todos nós somos filhos de Deus. Não existe, queridos irmãos, diferença, que Paulo diz, entre gregos e judeus. Não existe diferença entre etnias, entre classe social, entre quem pode mais, quem pode menos, quem tem mais, quem tem menos. Todos somos chamados a fazer uma experiência de Deus. Às vezes nós caímos nessas tentações. O Santo Evangelho, queridos irmãos, vai falar que Jesus enfrentou a tentação. Como nós enfrentamos as tentações. Mas a primeira coisa que a gente deve ter claro é o seguinte: quando a gente fala, a gente até não gosta de falar dele, né? Adriel chamava ele de quê? Encardido. A gente que fala o diabo, o demônio, coisa ruim. Tem gente que não quer falar, mas ele se manifesta. Agora, atendemos só uma coisa, queridos irmãos, a ação do maligno na nossa vida é uma ação constante. Ele não só tentou Jesus lá no deserto. Toda vez que alguém colocava-se contra ao projeto de Deus, a proposta de Jesus, era ele agindo. Olha como termina o Santo Evangelho. Termina lá no último versículo, versículo 13, vai dizer assim: terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Ele sempre tentou nosso Senhor. O tempo oportuno que o Evangelho vai falar é no Getsêmani, quando Jesus ele foi traído por Judas. Judas entrou no coração, o demônio entrou no coração de Judas, levar a trair o seu mestre, o seu Senhor, o seu amado, com um beijo. Então toda a vida de Jesus foi de tentação e de provações. O mais importante, queridos irmãos e irmãs, que quando a gente fala assim, que Jesus ele se encarnou e veio morar no nosso meio, viveu tudo como nós, menos o como que a gente fala? Jesus viveu tudo como nós, menos o pecado. Vamos juntos falar? Ele viveu tudo como nós, menos o pecado. Jesus não pecou, porém ele foi tentado. Ele foi tentado. Hoje ele foi tentado pelo diabo em 3 momentos. E em 3 momentos, usando as Sagradas Escrituras,
Ele nega essa tentação. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje vai falar do pão, que Jesus transforma as pedras em pão, e vai falar de tentação. Aonde que nós encontramos essas duas expressões? Aonde? Olha só, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. E lá na frente do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Todos os dias nos é oferecido pão que vem de Deus, e todos os dias nós pedimos. As tentações existem. Não vamos acreditar, queridos irmãos, no demônio, no encardido, o nome que vocês quiserem dar, ou se nem quiser nomeá-lo, melhor ainda. Ele não é uma criatura horrenda, feia, mal cheirosa, gerando enxofre, que às vezes é nos apresentado através de filmes, de ficção. Não. A tentação, aí que nós nos enganamos, a tentação, ela vem em forma de prazer, de desejo. Se for uma coisa ruim, uma coisa feia, a gente não cai. A tentação, ela vem velada de forma a agradar os nossos olhos, agradar os nossos desejos, agradar o nosso coração. E ela está presente em todos os momentos da nossa vida. A gente tem que ser primeiro, ser vigilante, para não deixar que a tentação tome conta do nosso coração. Nesse tempo da tarefa, através da oração, do jejum e da caridade, nós somos chamados a vencer as tentações. A tentação de querer ser melhor do que o outro, maior do que o outro, a tentação de querer ter mais do que o outro, de poder mais do que o outro, a tentação de humilhar o outro, a tentação muitas vezes de furtar os nossos olhos para as pessoas, para o prazer, para aquilo que muitas vezes nos atrai. Nós somos tentados. Tanto é que todos os santos dias a gente pede para Jesus. O que a gente pede para Jesus? Livrai-nos das. Isso. A gente não pode ceder a elas. A tentação toma conta do nosso coração, entra no nosso coração de forma prazerosa, de forma a nos agradar, ela nos desvia do verdadeiro caminho de Deus. A liturgia desse final de semana está pedindo para que, como Jesus, Ele é para nós esse exemplo, esse ícone referencial de que se Ele venceu com a sua ajuda, com a sua proteção, com a sua unção, com a consagração que temos diante de Deus, nós também podemos vencer a tentação. Porém, nós não podemos ceder a ela, queridos irmãos e irmãs. Nós não podemos dar espaço para a tentação. Olha aqui, uma palavrinha muito importante. Quando nós abrimos concessão na nossa vida para o mal, ele toma conta de nós. Quando a gente abre oportunidade para situações que nos tentam, ele toma conta de nós. Na vida presbiteral, como sacerdote, na vida matrimonial, na nossa vida de consagrados, no dia a dia, nós não podemos ceder. A tentação, ela se transveste de beleza, de bondade, para nos iludir. E às vezes nós somos tomados por isso. Olha, por isso que existe a inimizade no nosso meio. Às vezes a pessoa é tentada e leva-nos a dar-nos sim para o mal e viramos as costas para o bem. Existem muitas coisinhas pequenas, insignificantes, mas que podem nos levar para o caminho do mal. Quando a gente fala uma mentira, aí tem gente que pergunta assim: Padre Rafael, falar mentira é pecado? Claro
Caluniar uma pessoa é pecado? Claro que é pecado. A maledicência é pecado? É pecado. Desejar o mal do outro é pecado? É pecado. Nós não devemos desejar o mal de uma pessoa. A gente deve rezar para a pessoa, querer o bem de uma pessoa. Então, queridos irmãos e irmãs, nós somos tentados, nós não podemos ceder à tentação. No nosso dia a dia, nós somos tentados no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de lazer, nós somos tentados dentro da igreja. Somos tentados dentro da igreja. Às vezes nós cometemos pecado dentro da Assembleia de Deus. Nós não podemos ceder ao mal. Nós somos filhos de Deus, nós somos filhos da luz, nós somos feitos para Deus. Nós não devemos ceder. Olha que coisa horrível quando entra no matrimônio a infidelidade. É uma das piores coisas que tem. Quando você confia em alguém e você começa a desconfiar daquela pessoa. Olha como você fica sabendo que alguém falou mal de você por trás. Pessoa que você gosta, pessoa que você confia, pessoa que você depositava toda a sua amizade. Daqui a pouco você fica sabendo que a pessoa está falando mal de você. Traz um desgosto, a gente se afasta, a gente não quer relacionar mais com aquela pessoa, não quer aquela pessoa próxima da gente. Então, queridos irmãos, é para dizer o seguinte: nós somos sim propensos a pecar, a cair na tentação. A liturgia nos pede para a gente não deixar que a tentação, que o mal entre no nosso coração. Esse é o primeiro domingo do tempo da Quaresma para dizer o seguinte: a primeira lição que a gente deve ter é o seguinte: eu não quero que o mal entre na minha vida, no meu coração, eu não quero que o mal entre na minha casa, na minha família, no meu matrimônio, no meu relacionamento. Não, eu quero confiar, eu quero acreditar, eu quero viver a bondade do amor. É isso que a palavra de Deus nos pede neste final de semana, queridos irmãos. Amém?